Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília, pessoal, e diretamente dos Estados Unidos. Vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, carta dos Estados Unidos chega ao Brasil. Não sabemos ainda o que tem nesta carta, mas provavelmente será o anúncio das sanções e da Magnitsky. Pessoal, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste, se não é inscrito neste canal aqui, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, é muito importante ativar o sininho das notificações, pessoal. Porque só assim vocês terão acesso às notificações aqui do canal, que estamos postando conteúdo, notícias todos os dias. E comentem também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo. Semana começando apenas, Augusto. Começando. Boa noite, Paula, nossa chefe. Piotr, meu amigo. Silvio, meu irmão. Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Ela é juíza auxiliar. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargadora, tá. Secretária-geral do TSE. Pois bem, ela não ouviu nada sobre o que... Ele não ouviu nenhuma palavra dita pelo... Ministro Fux. O que participou lá, Talhaferro? pelo Talhaferro, ela não ouviu nada. Sim. Ela não soube de nada. Ela acha que o que se disse sobre a Oeste, por exemplo, é mentira. Ela não sabe disso. Todas as pessoas que não se manifestarem sobre isso, trabalhando no local do crime, todas as pessoas eu vejo como comparsas, como cúmplices de um crime. Porque você ficar quieto diante disso também é cumplicidade. Eles não têm nada a dizer sobre isso. Aquilo já coloca, o que disse o Talhaferro, já coloca sob suspeita tudo o que aconteceu nesta área em que circula essa figura aqui. O voto do Luiz Fux acabou de demolir, Sim, né, esse monumento ao arbítrio erguido pelo Alexandre de Moraes. Então ela não tem o direito de dizer nada, porque é comparsa. Ela deve estar satisfeita com o desempenho de um bando, né, de advogados que foram nomeados por um voto aí para o Supremo e fizeram esse papel. Bom, em um artigo publicado no Wall Street Journal neste domingo, critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo, condenado a 27 anos de prisão pela suposta trama golpista. A jornalista Mary O'Grady afirmou que uma Suprema Corte tendenciosa tomou a decisão e destacou a inclinação ideológica contra Bolsonaro. Ela citou votos de ministros como Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, todos a favor da condenação nas 5 acusações. O texto questiona a base da acusação de golpe de Estado da Procuradoria-Geral da República, informando que não houve documentos nem provas de que Bolsonaro tenha tentado decretar estado de sítio. Intenções ou discussões, segundo a jornalista, não configuram crime. Além disso, ela critica a imprensa brasileira por sensacionalizar um suposto plano para assassinar Lula, o vice Geraldo Alckmin e outras autoridades. Num país sério, Moraes, como alvo do suposto complô, não poderia julgar o caso. O artigo reforça ainda que o tribunal não provou participação de Jair Bolsonaro no plano.
Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente sempre destaca aqui os brilhantes artigos da Mary O'Grady no Wall Street Journal, mais um, dessa vez apontando todas as falhas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela com certeza acompanhou, como todos nós, esse julgamento, principalmente a quarta-feira, né? Quando o ministro Luiz Fux leu ali por 12 horas aquele voto longo, extenso, repleto ali de detalhes, né? Onde ele trouxe as não provas, né, de toda essa ação penal aberta no início desse ano e conduzida pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, boa noite, meu querido mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa, iniciando a semana com a gente. Paula, eu acabei de mandar aí para a produção a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, acabou de tuitar exatamente esse artigo. Ela não fez nenhum comentário, ela simplesmente tuitou o título do artigo, né? The Brazilian Way of Lawfare Gets Bolsonaro, ou seja, o jeito brasileiro de usar a justiça como perseguição, porque lawfare nós não temos diretamente uma tradução em uma palavra só, mas é o uso da justiça como arma política, de perseguição política. E aí ela disse que o jeito brasileiro de perseguição, usando a justiça, pega Bolsonaro. Quer evitar brigas entre os seus filhos. Que está de olho no mundo inteiro, que está envolvido em vários cenários econômicos, sociais, políticos, diplomáticos, geopolíticos do mundo, absolutamente do mundo. E é impressionante como o governo de Donald Trump não para de falar do Brasil, seja através da porta-voz da Casa Branca, que está sempre com o público e respondendo perguntas dos jornalistas todos os dias, seja através do secretário de Tesouro, ou do secretário de Estado, ou do vice-secretário de Estado, ou do subsecretário para a diplomacia no hemisfério ocidental, ou de congressistas, senadores importantes, ou seja, o Brasil chamou a atenção dos americanos pelos piores motivos. A aproximação com o novo eixo do mal, China, Irã, Nicarágua, os ditadores africanos, Vladimir Putin, e também agora o uso da justiça como arma de perseguição política. Eu confesso, Paula, me impressiona muito como diante desse cenário mundial, desse cenário global, conturbado, com muita coisa acontecendo, o governo americano, o governo da maior potência do Brasil. Pois é, a gente pode fazer uma tradução desse artigo da Mary O'Grady para o Wall Street Journal, Piotr, como o jeito brasileiro de fazer justiça que atingiu Jair Bolsonaro nesse momento. Exatamente, até porque o Google Translate vai lá e o tradutor chama de conquistar. Conquistar para nós tem um sentido positivo em língua portuguesa, né? E o verbo get, to get em inglês tem uma infinidade de significados. A Ana já usou um muito melhor, que é pegou. Pegou no sentido, e lawfare, para quem não está acostumado com a expressão, a Ana já foi a fundo, mas eu vou me ater um pouquinho mais. É manipulação legal. É você usar os instrumentos da justiça não para fazer justiça, mas para perseguir alguém. Daí o significado de lawfare, não dá para colocar uma palavra só para explicar. Ela, no artigo em inglês, ela chama justamente de lawfare o jeito brasileiro, e o jeito brasileiro já não é o jeito justo nesse caso, convenhamos, é uma questão muito fácil de compreender. Até porque no artigo da Mary O'Grady, ela faz questão de citar, ela cita lá o ex-advogado do Lula, votou. E depois termina falando, como Paula trouxe um pouquinho antes aí, a questão do Alexandre de Moraes, que era a vítima, como que ele vai julgar, digamos, alguém que ele acusa de tê-lo perseguido, né, do ponto de vista de poderia um plano para matá-lo, aquelas coisas todas. Quer dizer, não se faz esse tipo de coisa. E aí ela vai descrevendo no artigo, ponto a ponto, o absurdo que foi esse julgamento. O mesmo que a secretária do TSE, pelo que a gente entendeu, elogiou. Apesar das falas do talha-ferro, como o Augusto mencionou aqui, o Silvio, né? Tudo aquilo é normal, na opinião dela, até porque ele trabalhava no TSE também. Acho que ela deve ter conhecimento melhor. Mas está tudo exposto.
O que incomoda e o que chama atenção é porque parte da mídia brasileira, parte da sociedade, a elite da sociedade brasileira faz de conta que nada está acontecendo, sendo que tudo está acontecendo, aos olhos de todo mundo, não pode se esconder. Os votos dos ministros, nesse aspecto, sejamos justos, foram públicos. O voto do Fux e os outros 4 que condenaram. E os outros 4 que condenaram não seguiram a lei como nós estamos acostumados a entendê-la, como está escrito, na verdade. Não é uma compreensão, está escrito daquele jeito, só tem um jeito para entender. Augusto, e nesse artigo também a jornalista aponta o dedo para a imprensa brasileira. Ele critica, né, falando da sensacionalização do tal suposto plano para matar o ministro Alexandre de Moraes. A imprensa brasileira dá como certo isso aí. Haveria a execução do trio. E eles debocham da extensão do voto do Luiz Fux, que, como disse o Silvio, é um voto que vai ficar para a história. Isso aí, para você entender o que se passou no Brasil, você vai ter que revirar esse projeto, esses processos. O Fux pegou esse caso, fez um trabalho exemplar, e investigou o que o Moraes finge que não houve, provou que aquele julgamento estava no lugar errado, conduzido de modo errado, está tudo errado. E eles ficam comparando a um livro qualquer, tem a extensão mais longo do que um livro do Machado de Assis, mas o que tem a ver? Eles não leram o voto do Fux porque estava tudo combinado. Tudo combinado. A Carmen Lúcia é a órfã profissional. No momento, ela está sob os cuidados do Gilmar Mendes. Essa não vale. O outro é comunista. Um comunista. Os países comunistas não têm uma justiça que preste. Nenhum. E ele gosta... Ele é do PCdoB que gostaria de seguir o modelo chinês. E o Moraes, ele se considerava vítima. Isso aí tornaria, por exemplo, qualquer filme de tribunal uma piada. Né? Você não consegue pegar esse roteiro que eles seguiram, né, os companheiros do Supremo, você não faz um filme sério. Você não faz, é só se entregar para o Woody Allen mesmo para repetir o Bananas. Faz de conta que é um julgamento. Porque vou me ater a uma circunstância. Como é que o réu pode julgar, como é que a vítima pode julgar o réu? Só isso já basta. Sim. Ô Silvio, esse artigo da Mary O'Grady, do Wall Street Journal, ele ajuda também a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais 7 réus aí que foram condenados, porque há uma possibilidade, né, inclusive, de recorrer a tribunais internacionais, um dos caminhos que deve ser utilizado aí pela defesa, e esse tipo de artigo acaba reverberando, né, não só nos Estados Unidos, mas em toda a comunidade internacional, para que haja uma reavaliação do caso e uma possível reversão dessas condenações, Silvio? É um caminho complexo, né, Paula? Não é um caminho tão simples assim. E a gente sabe que buscar tribunais internacionais nem sempre resulta em êxito aqui no nosso país, porque o nosso país está à margem da lei, né? Hoje o Brasil não tem lei. O Brasil não segue mais o modelo de uma democracia constitucional em sua plenitude. O Brasil não tem juízes na Suprema Corte que seguem a Constituição, que seguem o baú, o arcabouço de leis, portanto é muito difícil, mas claro que é um caminho, aliás, um caminho que quem gostava de percorrer no passado era o advogado Cristiano Zanin. Ele buscou sempre ajuda internacional, suporte fora das nossas fronteiras para defender um condenado, aí sim, um condenado por crimes provados, crimes de corrupção, sobretudo, e isso foi julgado por tribunais, por juízes independentes de diferentes tribunais, reanalisado em instâncias distintas, ou seja,
aquilo que é o devido processo legal, ao que o presidente Jair Bolsonaro não teve acesso. Eu queria elogiar a Mary O'Grady, porque nós todos aqui na Revista Oeste há muito tempo acompanhamos o trabalho dela no Wall Street Journal, e ela é muito respeitada. A Ana, que está nos Estados Unidos, talvez possa corroborar com essa avaliação. Ela é uma jornalista respeitada porque conhece a América Latina como poucos jornalistas, poucos correspondentes internacionais baseados nos Estados Unidos, né? Que eu digo, um americano falando sobre uma nação latina. Portanto, a voz dela é uma voz importante. E isso chega na Europa, isso chega em várias partes do mundo. O mundo já sabe o que está acontecendo aqui, Paula. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar da Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita neste sábado, durante participação no Rocas Festival, evento voltado ao setor de equinocultura realizado no Itu, no interior de São Paulo. Kassab integrou um painel ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomé Adbuch, ligado à base bolsonarista. Durante o debate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Em resposta, Kassab afirmou: para mim, essa questão está resolvida. Em sinalização favorável à anistia, a fala foi recebida com aplausos pela plateia e também por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partidos de centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do Centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem avanço em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois das condenações pelo STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a votação da medida ainda neste segundo semestre. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.